Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês uma reflexão minha na linha do que eu já tenho falado ultimamente, né? Que é sobre alguns imperativos que existem nas redes sociais, imperativos de comportamento, imperativos discursivos, né? Pautados sempre aí numa certa ideia de bem, é o que é compreensível, claro, diante do cenário de injustiças, de violências, de recrudescimento do fascismo no Brasil e no mundo que nós estamos passando, claro. Mas eu fico pensando o quanto esses enunciados que muitas vezes viralizam de uma maneira imperativa, do ponto de vista psicanalítico, eles acabam atropelando a singularidade e a liberdade de cada um, né? Um dos enunciados que eu tenho visto circulando bastante, principalmente entre psicanalistas, mas não só, nas redes sociais, é algo do tipo que se você ficar quieto, você está sendo conivente com as coisas, e você está tentando disfarçar a sua neutralidade que não existe. Então seria um incentivo a que todos possam se pronunciar sobre as violências, as agruras do mundo, né? Enfim, mostrando que há muita parcialidade no silêncio e não imparcialidade, o que eu concordo, sem dúvida. Mas o que acontece? Qual é o limite disso tudo, né? Ou seja, porque acontecem tragédias e coisas todo dia, várias vezes por dia, no Brasil, no mundo, na vida das pessoas, né? No noticiário, né? Enfim. Então, se a gente levar esse tipo de enunciado ao pé da letra, né, como um imperativo, porque tem um fundo de culpa, né? Ele sugere que você seja culpado por ficar quieto, né? Se a gente for levar isso ao pé da letra, a gente vai ficar se pronunciando sobre tudo, né? De uma maneira virulenta, raivosa, né? E eu me pergunto o que a gente iria construir na vida, afinal de contas, para além dessa virulência ou dessa, digamos, constante denúncia e indignação de eventos sociais ligados à injustiça, à violência, a essas pautas que a democracia tanto precisa levantar para se manter viva, né? Então, esse problema do imperativo, ele ignora o limite, né? Ou seja, qual é o limite para que alguém se debruce, se manifeste sobre questões do mundo, né? Esse é um primeiro ponto. Depois que esse enunciado, ele gera culpa, e por gerar culpa, ele coloca as pessoas num lugar muito difícil, porque acaba ignorando o fato de que as pessoas podem ter medo de se manifestar, as pessoas podem estar desgastadas de tanto que elas já tenham se manifestado, ou podem estar desgastadas e estarem prostradas com um monte de coisas que estão acontecendo, né? Elas podem não ter uma opinião formada, a própria opinião delas pode oscilar, e haver dúvidas, né, em relação a determinadas pautas, questões, né, porque tudo isso é bastante complexo, né, que a gente está vivendo atualmente. E mesmo na perversão a gente sabe que existe uma ideia de bem, né? A gente sabe que os maiores regimes totalitários da história do mundo, as religiões, inclusive as guerras santas, todas elas são pautadas na ideia de um bem. Então, muitas vezes, quem está praticando a violência, a destruição, está pautado numa ideia de bem, né? Acredita estar fazendo o bem, né? Os torturadores, né? Enfim. Então, novamente, o que me chama a atenção é isso, né? Que a gente quer transformar o mundo, a gente quer convocar as pessoas, né? A não ficarem numa posição de recuo, mas utilizando a culpa e o imperativo de uma forma massificante, né?
sem entender a sensibilidade individual de cada um em relação às pautas, ao que pensa, se quer se manifestar, se pode se manifestar, se consegue se manifestar, acaba sendo também, de uma certa forma, uma agressão. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre esses fenômenos, né, de massa, esses efeitos na nossa subjetividade que existem nas redes sociais, muitas vezes pautados, né, até na psicanálise, numa certa ideia de bem, de não sermos coniventes com as coisas, mas digamos que no próprio direito está previsto o direito de permanecer calado, e isso nem sempre é sinônimo de que quem permanece calado assume a culpa. Porque se necessariamente quem permanece calado já é culpado, aí já não há possibilidade de defesa, né? Ou seja, é uma constatação de um crime de complacência. Então você acaba criando bruxas e criando inimigos ali onde eles não necessariamente existem. Pode até ser que existam, né? Muitas vezes a pessoa é culpada e permanece calada para se esconder, né? Mas muitas vezes não é necessariamente que quando alguém está calado que ele seja conivente ou autor com um determinado crime, né? Ele pode ter seus atravessamentos, suas ambiguidades, suas fragilidades, suas dificuldades, né? Então é isso aí, temos que tomar cuidado para não dicotomizar os seres de bem e os seres humanos do mal, né? Mas pensar que tudo isso é complexo, é dialético, né? E paradoxal. Então é isso aí, pessoal. Uma boa sexta-feira para vocês e um ótimo final de semana. Um abraço.